a gente tem que fazer mais com o mesmo time que nós temos. Então, como que a gente faz isso? Levando hiperautomação para os negócios. Aquilo que muitas vezes é feito por 1, 2, 3, 4 pessoas, por que não trazer algo que um sistema inteligente consiga fazer? O que eu sempre digo para ele é o seguinte, olha, tu não vai comprar um sistema para te atender hoje. Tu vai comprar um sistema para te atender daqui a 5, daqui a 10. A pergunta que tá... Uma continuidade. A pergunta que é, estou trocando RP, esse RP me atende hoje? Atende. E me atende daqui a 15 anos? Se for não sei, pensa. Porque ele precisa atender a longo prazo. Sim. Ninguém contrata um RP e sem falsa modéstia, quando a gente está vendendo, eu falo, olha, eu sei que eu não sou mais um fornecedor teu. Se duvidar, a gente vai ser o fornecedor teu. Sim. O principal fornecedor que tem dentro da empresa. Um RP mal implementado, um RP que não tem estrutura, pode quebrar a empresa. Assim como a gente está falando que a gente pode rampar a empresa, a gente pode quebrar a empresa, se não for algo muito bem estruturado. Então, esse convencimento do gestor de mostrar para ele a importância de que a gente se preocupa com isso, né? O quanto ele precisa se preocupar a longo prazo. E claro, a gente faz a nossa parte, entregando tudo de uma vez só, dando as funcionalidades, dando os recursos, fazendo com que ele não tenha a limitação financeira para poder evoluir. Eu tenho a segurança assim, ó, quando o cliente fala assim, mas tá caro, eu falo pra ele, cara, então tu não tá usando. Das duas. É certo. Porque assim, daí tu tá trabalhando pro software. E o software não tá trabalhando pra ti. Se tá caro, tu tá olhando errado, tu tá usando errado. Exato. E podem ter certeza que se o cliente usar o potencial que o Cigan tem pra oferecer, ele vai rampar, entendeu? Porque ele tem potencial pra isso. O ROI é cada vez mais rápido. Exatamente. E a gente precisa... o retorno, né? O retorno é rápido, a gente precisa, sim, de dedicação. Né? A gente sabe que uma implementação de software não é banal, né? A gente troca... Sim. As cultura, rodas do carro andando, né? A gente, é a troca das rodas do carro andando. É o avião no ar, manutenção do avião no ar. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem muito potencial para realmente hiperautomatizar as empresas e poder levar mais para as empresas. Até um mundo que elas não estão acostumadas a lidar. A gente já teve cliente nessa mesa aqui que falou pra gente que em 2 anos com o sistema ele aumentou 100% da empresa. Imagina. Mas isso é maravilhoso, na verdade. Exato. Mas é o mercado, não sei o que. Tem a cabeça do gestor? Tem. Mas ele conseguiu fazer isso muito graças ao sistema automatizado. E aí, né? O sistema não se automatiza sozinho. Não. Se não tiver a cabeça de quem está operando por trás, pensando e raciocinando dessa forma de acelerar, aí realmente não vai. Muitas vezes não vai. E essa frase que eu acho muito importante. Tá caro, tá usando errado. Tá usando errado. Não tá extraindo mais para poder extrair. Ou tá faltando olhar para dentro da empresa e ver o que tem que fazer. Mas falando um pouquinho em construir o sistema, eu lembrei de um case bem interessante. Alguns anos atrás, nós fomos com um cliente nosso lá que estava implantando a manutenção total dentro dos equipamentos, né? E uma questão de cultura mesmo, né? Porque existe um conflito entre chão de fábrica com o pessoal da manutenção, né? Vou parar teu equipamento. Não pode parar, né? Sim. No caso, era uma indústria que trabalhava 24/24, né? Então, as paradas eram problemáticas, né? E aí eles começaram a fazer um acompanhamento, né, numa linha de tempo, e eles identificaram que eles tinham um lucro cessante gigantesco, porque não tinha... o equipamento parava e levava, dependendo do que era, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou até dias para vir uma peça. Né? Um dia de uma produção parada, como é que estava parada. Isso. E aí eles fizeram todo um trabalho de implantação, mudança dos processos, organização. E eu sei que nos primeiros meses eles aumentaram a produtividade, né, em cima daquilo que eles tinham naquela planta, quase 50%. Ou seja, e eles estavam previstos, já tinham comprado, inclusive, equipamento, construir uma segunda planta. Né? Só com a planta antiga, fazendo a partir da gestão dos dados coletados e programando dentro do próprio Cigan, eles conseguiram aumentar a produção quase 50%, e isso nos primeiros 6 meses. Né? Aí, se a gente parar para olhar, claro que é uma questão de cultura, muitas vezes que as empresas não têm, né? Mas é aquela ideia que tu diz assim, ou aquela dificuldade que se tem. Investir, inovar é caro, mas o não investir, o não inovar, ele pode ser muito mais caro, ele pode custar a minha empresa, ele pode custar tudo que eu tenho. Exato. Pode ser o teu causa-morte, se a Pode empresa ser. deixa de desistir porque você não... E aí, como é que tu faz hoje, né? Se tu começar a pensar um pouco diferente dentro da própria organização. E eu sei, olhando para a visão empresarial, é óbvio que eu quero ter retorno financeiro, né? E quando eu não estou tendo esse retorno, muitas vezes, a causa não é o sistema, né? A causa pode ser interna, mas com certeza um sistema que tem BI, que tem uma série de ferramentas, que é o Cigan, ele vai te auxiliar muito fácil.
a fazer essa gestão e identificar uma série de problemas, né? Principalmente dentro das organizações, né? Porque se a gente fazer uma analogia, a tal da analogia que a gente fala de conceitual, né? A empresa ser humano, né? Então, a empresa sendo ser humano, né? Se eu estou com um setor, uma área deficitária ou está com um problema, é difícil tu perceber. Ao contrário do corpo humano, se eu estou com algum problema, o corpo humano vai acusar. Ele vai acusar, ele vai me dar uma dor de cabeça, vai me dar uma febre, vai me dar uma dor, e a sinapse com o cérebro que vai me parar é rápida, ou passar um pouquinho. Tem uma coisa que não está legal. E dentro das empresas, às vezes, eu levo muito tempo para perceber isso, né? Mas porque não está com o processo alinhado. Porque eu não estou com o processo alinhado ou porque eu não estou em uma ferramenta que me permita fazer isso. Porque eu estou pensando muito, pegando o gancho da hiperautomação de novo, né? Eu estou pensando muito... mas eu estou pensando... Eu estou pensando muito no meu dia a dia operacional e nós precisamos ter ferramentas que me permitam que esse operacional ele seja facilmente trabalhado e de preferência que o sistema trabalhe, né? E falando um pouco em inovação, eu acho que talvez uma das grandes inovações que surgiu ultimamente a nível financeiro, né, pelo menos, é a comunicação do Open Banking com os bancos. Né? Eu mesmo ia comentar sobre isso, né? E assim, não sei o que tu ia comentar. Porque nós somos pioneiros, né? Nós não somos só os pioneiros, como nós somos parceiros, né? Exatamente. Referência. Ajudamos a desenvolver. Ajudamos a desenvolver. Construímos isso. Construímos a comunicação. Tudo isso, e aí vai uma coisa que puxa outra, que está tudo tão enraizado quanto o RP, graças ao low-code. Graças ao fato de a gente lá atrás ter entendido que uma tecnologia que a gente consegue programar mais rápido, consegue ser mais ajustado. Depois a gente vai falar, aqui a gente tem o termo do ChatGPT, mas cara, a gente conseguiu ser o primeiro sistema a fazer Open Banking, o primeiro sistema a integrar com o ChatGPT, o Pix, justamente porque a gente desenvolve muito mais rápido, porque a gente está pensando como automatizar, hiperautomatizar o nosso processo de desenvolvimento. Essa é a preocupação que eu falei para vocês antes, que para nós foi uma mudança de cultura. Tu fazer RP... visão RP anos 80, lá era uma coisa, fazer RP nos dias de hoje é outro desafio. E é esse gancho que a gente puxou faz tempo dentro do desenvolvimento. Trazer aquilo que muitas vezes dentro da operação, ela é problemática no sentido de pisar pessoas, pode me causar erros, né? Então vamos automatizar e, mais recentemente, hiperautomatizar tudo que for possível a gente tirar, vamos dizer assim, o ser humano do processo. Não queremos descartar pessoas, não é isso. Vai evoluir as pessoas para que elas... Exatamente, para que elas fiquem mais em visão do core business. Aquela visão que é passível de automação, nós temos que usar as ferramentas que existem. Sim, e fazendo esse link que o Cordeiro fez da hiperautomação com o low-code, né? Porque a gente pode... por que esse GAN sempre é pioneiro nas coisas? A gente citou alguns exemplos, Open Banking, ChatGPT, integração com ChatGPT, enfim. Por que esse GAN sempre é pioneiro? Porque os outros também podem pensar nessas mesmas coisas, né? Antecipei uma tendência, vou fazer, mas não tem braço para fazer, porque não uso uma tecnologia low-code, uma tecnologia mais rápida. Então, por isso que o Gartner traz como as duas premissas do futuro de tendência, hiperautomação e low-code, porque eu estou automatizando meu processo, mas eu tenho uma ferramenta rápida para eu conseguir fazer isso. Então, tá muito... Uma coisa está ligada na outra. Uma coisa é pensar, outra coisa é executar. Isso aí. Mas pegando o ChatGPT, que o Siga foi o primeiro RP a fazer a integração, né, com o nosso bot ali, né? Ontem, domingo, né? Estava lá no grupo lá de liderança lá, as novas ferramentas de inteligência artificial que permite fazer talvez que o ChatGPT se propôs e talvez um pouco mais, né? Já estamos observando para fazer novas integrações. Então, quer dizer o seguinte, além disso, é cultura. Não é só a ferramenta, é a cultura e a preocupação de olhar para nós, aqui, o que nós podemos fazer para os nossos clientes. E para acompanhar o mercado, a tendência, esse foco, eu acho que é isso aí. Ontem o ChatGPT estava no Fantástico. A gente estava de novo? Já falando, segunda vez já estava falando e daí interagindo como um ser humano, assim, né? E a gente precisa levar o que é de melhor que o mercado oferece. Por que a gente pode ser ágil? Porque a gente é low code, senão não tinha como. A gente não conseguiria entregar logo. E hoje a gente já pode fazer uso do chat integrado com os nossos acompanhamentos. Eu posso melhorar o que eu escrevi com a abordagem do chat. Então é muito bacana o que foi feito. E a gente pode facilmente entregar para os clientes já. Já é entregável, entende? Então isso que é legal. A gente não precisa esperar amadurecer para ver se vai dar certo ou não. Já está integrado.
Sim. Eu não sei as demais ferramentas como é que elas funcionam, mas da Cigã hoje, na versão atual, a gente já pode entregar a integração que a gente fez com o chat. Sim. E falando em versão, né, a gente está falando em hiperautomação, a Cigã fala em nova versão e fala em transformação de versão. O que a gente está buscando? Levar hiperautomação à versão atual. E por isso que a gente está falando em transformação e não migração. Isso é uma diferença enorme, porque eu vou poder transformar as empresas aos poucos. Eu tenho Open Bank para o financeiro. Eu posso colocar o Open Bank para o financeiro. Eu tenho pré-nota para compras. Eu boto pré-nota no compras. Eu uso CRM com pesquisa no comercial. Então eu vou transformando as empresas e vou educando elas a serem hiperautomatizadas. Porque de uma hora para outra não vai dar. É cultural também, sabe? Então a gente precisa ir aos poucos mostrando, olha, esse processo que eu levava 2 dias, eu levo agora 2 horas para fazer. O Open Bank nos trouxe muita produtividade na equipe financeira. A Cigã administra milhares de clientes com 2 pessoas nos contratos. Sim. E isso só é possível porque a gente tem hiperautomação. Então, assim, a gente também tem um time grande de vendas, o Antônio sabe bem disso, a gente monitora a equipe através de uma ferramenta só, através do BI. Então, assim, fazer a transformação da versão é levar a transformação digital para os nossos clientes com hiperautomação. Acho que essa é a grande sacada da nova versão que a gente está já trabalhando nela, já estamos começando a colocar ela nos nossos clientes pensando nesses processos hiperautomatizados. Perfeito. Já está nos nossos clientes. Já está. Essa é verdade. E assim, né, a gente tava falando do ChatGPT, da integração com o ChatGPT. Se a gente for pensar, né, para quem está assistindo, independente de quando for lançado, o ChatGPT, ele ficou na moda, todo mundo começou a falar, final de janeiro de 2023. Sim. Em fevereiro a gente lançou a integração para o Foi mercado. um boom, né, integração. cara, ali. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, sim, Em novembro eu muito fiz rápido. o meu cadastro. E olha que tu já tá muito à frente. Eu fiz em janeiro. É, eu fiz em Fiz em janeiro. novembro. Sim, mas imagina, já Ele tá tá lá olhando pro pesquisando. produto, já tá Exato, pesquisando o exato. desenvolvimento e tal. Mas é isso aí. Em fevereiro a gente já lançou ele integrado com a nossa CIA, né? Que Sim. É o nosso... Só um parênteses, tanto que eu lembro que em janeiro a gente estava aqui, todo mundo na convenção, e a gente estava numa reunião mais interna de gestores, e aí surgiu o assunto do ChatGPT. Grande parte ainda das áreas de lideranças não conhecia, mas o Maurício já puxou no celular, já mostrou ele fazendo uma integração com a nossa Cigã Week, já puxando informação de dentro da Cigã Week. É isso aí. Isso em janeiro, isso tipo, ou seja, a gente já estava em beta teste Tava testando já. para liberar em produção. É isso aí. Quando o comercial ficou sabendo, já tava tudo Enquanto a maioria Sim. das áreas comerciais não estava nem ligado Sim. do ChatGPT. O que é ChatGPT e tal? Eu já estava fazendo já. E aí a gente vê, né, muitas vezes o cliente, cara, mas low code, que diferença que isso vai fazer para mim que sou uma indústria metalúrgica? Mas é esse tipo de benefício que o cara tem intrínseco, né? Cara, você vai ser pioneiro, você vai ter ferramentas que ninguém tem, que o teu concorrente não tem, que outros mercados não Que tem. pode diferenciar do concorrente, inclusive. Exato. Né? Ferramentas que podem te colocar à frente do teu mercado. Sim. Para o teu cliente te enxergar como inovador. Porque o que os clientes querem, né? Os nossos clientes também querem isso. Querem enxergar a Cigã crescendo, automatizada, inovando, oferecendo coisas novas para o mercado para poder se juntar a um parceiro bom. É o que a gente busca também. Sim. É o que todo o mercado busca. E o que o cliente quer é ter um diferencial competitivo em relação ao Exatamente. concorrente dele no mercado dele. E E tem aí, algumas frentes são tecnologia commodity, é um né? diferencial competitivo. Com certeza. Exatamente. Tecnologia é um diferencial competitivo que eu posso influenciar. Sim. Eu posso decidir, o Tecnologia é um dono dos da empresa 3 pilares, decide. né? Sim, 3 Né? pilares Tem da coisas que eu não gestão. consigo decidir. Sim. exato. Né? Tem coisas que eu tenho que só aceitar. Tem coisa Mas que o mercado me empurra e pronto. Que me empurra e deu. Mas a tecnologia não. A tecnologia eu tô no poder de decidir qual a tecnologia que eu vou me aliar para Isso aí. poder crescer. Eu uso muito exemplo do que você comentou do compras. O setor de compras ele não pode ser um setor operacional justamente porque ele é fundamental para a empresa ter mais margem. Ele é fundamental para a saúde financeira da empresa. Se ele está perdendo tempo validando XML, cruzando com a ordem de produção, fazendo tudo aquilo que a gente comentou no começo da conversa que é automatizado, ele perde o tempo de negociação dele na linha com... O comprador ele tem que olhar o que o sistema está sugerindo, porque aí lembrando o Cigã ainda sugere a quantidade de compra. Por que sugere? Porque daí entra a parte do ser humano. Aí que entra a parte onde é o intelecto que a inteligência artificial não substitui na negociação. Liga pro fornecedor. Cara, ó, eu preciso comprar 1.000, mas se tu me vender 2.000 e com a margem de X, aí a gente negocia. Então, ali ele começa a ganhar margem. Ali é onde o ser humano Tem tempo para aquilo que de fato o ser humano pode fazer diferença. Exato. E aí a gente ainda tá para saber qualificando. isso, o Cigã já tem ferramenta também, né? Não, Saber exatamente qual isso. margem tem que operar e Exato. tal. Isso a gente já entrega na controladoria e, além de hiperautomação, a gente entrega o dado pro cara tomar decisão.
Não só entrega, como controladoria não existe igual ao do Cigano. Não existe. Hoje é um diferencial muito bom, assim, a gente tem muitos clientes que tomam decisão. Tem coisa que é commodity, né? Emissão de nota, todo mundo faz. Faz de maneiras diferentes, mas faz. Sim. Quando você pagar e receber, é padrão. Agora, tem alguns processos que são diferenciais de negócio que fazem total diferença. Controladoria, por exemplo, é um deles. BI, a gente sabe de muitos projetos que não deram certo, não decolaram, porque era um BI terceiro e não é da ferramenta de RP. Exato. Então, a gente tem muita coisa para oferecer, seja ela básica da operação normal e seja ela mais competitiva, que dá a controladoria, dá gestão e tal. Eu sempre bato nessa tecla. Falar que tem, entrar no site da empresa lá, a empresa diz que tem custos. Beleza, isso todo mundo diz que tem. Agora, é preciso entrar e aprofundar. O próprio conhecimento de custos, né? Exato. E tu tem uma ferramenta que reflete, que nem nós temos, aí é espetacular. Eu que nasci, vamos dizer assim, dentro da Cigano, na área de produção, né? É espetacular ver o que se transformou a gestão da visão de custos dentro de uma questão de produção, né? Ou seja, não que ela seja só aplicada à produção, né? Mas da produção que foi meu chão lá atrás, ele é espetacular. Poder enxergar, não só enxergar, numa linha de tempo, poder acompanhar, né? Como é que é fazer um fechamento de custo e ver tua margem ali, identificar o porquê, de onde é que está acontecendo as coisas, né? E eu acho que o Cigano tem essas ferramentas. Se a gente parar e começar a citar, nós vamos citar muitas. O dia inteiro. Tem bastante coisa, né, para agregar o dia dos nossos clientes aí, certamente. E assim, né? A gente está falando aqui de diferenciais que o Cigano tem, de hiperautomação, lá do pré-nota, ChatGPT, enfim, tantos outros, pesquisa de mercado, tantos outros. Mas a verdade é que, assim, até um congresso do Gartner que teve em janeiro desse ano, dizia que com a hiperautomação, os avanços tecnológicos nos próximos 5 anos, o congresso foi agora, mas era uma pesquisa que fizeram com base em 2022, né? Com a hiperautomação, os avanços tecnológicos nos próximos 5 anos agora vão ser maiores do que nos últimos 50. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui que são diferenciais, daqui 5 anos quem não tem pode estar para trás. Pode realmente deixar de existir. Então, cara, hoje é diferencial, o gestor tem que estar ligado nisso, porque daqui 5 anos ele pode estar 50 anos ultrapassado. E é dinâmico, né? Se tu não correr agora, o outro tá correndo, entendeu? 5 anos numa linha de tempo geral, né? Geral. Dependendo do teu segmento, do teu negócio. Até mais ainda. Talvez tu já esteja, né? Já tá atrasado. Num processo de entropia negativa fortíssimo aí. Mas pegando, o Cordeiro falou agora há pouco, não, tem gestor que pensa, puta, mas eu ainda não tô nesse nível, cara, vou num mais básico primeiro. Aí você pensa, cara, em 5 anos os avanços vão ser o equivalente a 50 anos. Esse cara que pensa, cara, não tô nesse momento, vamos deixar pra frente, esse cara pode não existir. Mais ou menos que a analogia é casamento, né? Eu vou casar agora, vou experimentar para depois me separar, né? É fácil. Mas ao mesmo tempo que... Bom, eu tô no mercado de RP há 10 anos. Ao mesmo tempo que... e a gente vem cada vez mais falando de low code. E eu acho que ano passado, esse ano cada vez mais forte, a gente está colocando na apresentação comercial um tempo dedicado a falar de low code. O que acontece? Antigamente, 2 anos atrás, se eu tirasse um tempo da minha apresentação comercial, que geralmente é um tempo mais rápido, mais curto, o cliente está vendo com 10, 15 RPs, ele está cansado de ver aquilo tudo, a gente tem que ser dinâmico. Para falar de low code, tecnologia, ele dizer, cara, pula, ele já ia ver ele mexendo no celular, já ia ver ele fazendo outra coisa. Cada vez mais eu tenho colocado, até saindo da minha zona de conforto e colocando propositalmente, falando de low code nas minhas apresentações comerciais, eu tenho percebido que o cliente tem instigado mais, perguntado mais, entendido mais, querendo fazer questionamento sobre low code. Então, ao mesmo tempo que o mercado também, ele demora, a gente sente que tem que catequizar, mas já está bem diferente do que era alguns anos atrás. Está bem diferente. Eu já sinto diretores sabendo o que é low code, sabendo o quanto é o impacto de programar rápido dentro das empresas. Ele já sofreu, comparando com o que ele tem hoje dentro de casa, que não é rápido, né? Comparando com os outros concorrentes que ele está vendo na apresentação comercial também.
Então, e tem isso, né? A gente só troca de RP, né? É Exato. difícil a gente começar uma empresa, o Siga é o não, primeiro RP. do nosso porte é Do troca. nosso porte não é, né? Então, assim, o low-code, ele tá muito na moda hoje, né? O ChatGPT aí estourou, mas o low-code a gente já fala há mais tempo, né? E hoje a Siga tem um diferencial exclusivo no low-code. Ninguém tem experiência que a gente tem no low-code e nunca vai ter. Desde 94. Porque né? nós estamos desde 94, ainda não tem como voltar no tempo. Sim. E Essa é a verdade. E apanhamos muito, né, Josi, comercial. Apanhamos, Porque não tudo que tem vier. Java, porque não tem não sei o quê, porque não sei o quê. Por quê, Nossa, né? vamos Mas dar daí isso. assim, ó, pega esse gancho aí. apanhamos, cara. Quantas tecnologias saíram? Já vamos dizer passaram. assim? E a gente... Quantos reescreveram software? Reescreveram só. Tá, mas e como é que versões e a gente o não. Cigano não precisou escrever? Não. 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 Porque o nosso fornecedor está Exato. trazendo sempre para nós o que nós temos de tecnologia. Ou Siga seja, já foi Delphi, Siga já foi Java, Siga já foi agora .NET. .NET, E a gente não C# escreveu uma linha de código. não precisamos. É aí que tá. Eu acho que esse é o grande diferencial do Cigano. Eu não preciso me preocupar em criar de novo aquilo que eu já fiz. Que esse é o grande problema. Eu vou reescrever uma regra agora em Java. Java durou quantos anos? Foi o precursor. Uns 20, talvez. Ali. Agora, não, Java, vou partir para qual linguagem agora? Qual? O que vai ser daqui a 5 anos, né? E aí, o meu RP vai estar se reescrevendo de novo? É um benefício para tudo, né? A gente Tanto não que é só agora- pra A gente não se preocupa desenvolvimento. com isso, né? Isso Não. é A gente não se verdade. preocupa. Não. É regra de negócio, É isso aí. automação. É regra de negócio, conversando em camada. A manutenção desktop de e uma web. regra de negócio mais simples, Sim. de um desenvolvimento mais simples, ela é mais fácil, né? Existe suporte? Existe, mas a gente consegue ter uma resposta mais rápida. Então, assim, isso tudo é um benefício que o mercado demorou para acordar, os nossos concorrentes, o mercado de software, que acordaram não faz muito tempo e que estão correndo atrás da máquina para achar Agora estão e desenvolvendo desenvolver low-code e o começo low-code da alguma solução. coisa. E vão enfrentar as dificuldades que eles vão Que a ter gente que já descobrir. sabe, Desde eu os atalho. anos 90. E assim, ó, não raro, a gente tá numa apresentação e a pessoa do lado dela fala, cara, eu fiquei surpreso com o tanto de soluções que vocês têm, a Sim. capilaridade Nossa. do produto Sim, eu realmente. diria que é Não é à toa. 90% das apresentações. 90%. E integrado, né? Não é à toa. Extremamente Tá aí o integrado. porquê. Cara, eu uso uma tecnologia ágil, entrega mais desenvolvimento coisas. Eu há consigo 30 entregar mais anos, coisas. 40 anos. Eu faço a seguinte analogia para os clientes. Eu falo o seguinte, cara, quando tu pensar em reescrever um software, pensa que tu está pegando um livro que está em alemão, escrevendo ele em italiano, como se fazia em 1500. Na mão, na canetinha, isso é reescrever software. Peraí. Então é assim que se reescreve software. Não existe, não. Então é traduzir tudo de uma linguagem A para a linguagem B. Agora pensa, a empresa que está aí com 30 anos, reescrever 30 anos de código, de linha de código, numa nova linguagem de tudo de novo. Por isso que a gente muito pega o concorrente que tem a versão antiga, a versão nova, só que a versão nova não tem nem metade do que tem na antiga ainda, porque agora que ele está reescrevendo. Tá reescrevendo? E não Aí já- integram E já com começa a fazer Cara, solução mais nova que não tinha antigamente. Com uma série de bugs, Aí ele, dois aí ele começa a anversos. tentar amarrar as duas coisas, é o que acontece. É o que acontece. Sim. Essa era a grande preocupação. Liga num telefone pra ter suporte com um, liga no outro telefone Ah, pra ter tem suporte que com ter outro. isso. Cara, Equipe também é diferente, né? Não tem jeito. é uma loucura. E desde 94 a gente está desenvolvendo low-code sem precisar reescrever uma linha de código, né? E com a transformação, que nem a Josi comentou, Siga em transformação, nós vamos estar levando para o cliente essas inovações sem que ele precise estar preocupado com novas versões, né? Que tem concorrentes que muitas vezes quando falam mudar uma versão, tu praticamente está reimplementando. o software. Assusta. Completamente. Tem que pagar a implementação. Exato. Né? Muito acontece isso, né? E a gente está falando em transformação de versão porque a gente vai poder fazer aos poucos. Sim. De acordo com a maturidade que a gente vai conseguir levar para os nossos clientes, porque tudo é Isso é educação. importante. Essa maturidade, o processo de hiperautomatização está muito relacionado com a maturidade do cliente. Está Sim. muito relacionado. Ele tem que querer usar a ferramenta, né? Mas muitas vezes a gente pode ajudar isso até dentro dos clientes de base. Que muitas vezes o que a gente comenta? Ah, o TI lá apresentei o BI para a diretoria, mas a diretoria, isso a gente tem num outro relatório lá tal que tira na mão. Tipo, não vê o valor agregado. Faz o seguinte, como vocês têm o Inova e tem as licenças de BI já liberadas, começa a botar os BI nas telas que estão lá na Coloca os TV. templates padrões. Os Coloca os templates padrões bota os e padrões. deixa nos setores. Dá para quem quer usar. Isso. Quando a diretoria vê que já tem uma galera usando, eles vão se interessar. Até porque Amanhã tá embutido no negócio. Né? Amanhã depois, talvez o diretor, porque já aquele diretor que fundou a empresa 30, 40 anos atrás já não tá mais ligado, mas o filho dele tá assumindo. Amanhã depois, quando a geração nova assumir, eles já vão achar inconcebível uma empresa não ter BI. Então vamos nós forçando mesmo a inovação dentro dos clientes.
E aí a política comercial ajuda para isso. Já libera, bota os templates padrões, bota para usar quem quer. Quem não quer, não usa. Já olha a tua empresa aqui, nesse dashboard aqui. Exato. E nós somos um agente da transformação digital, né? A gente falava muito sobre isso. E às vezes quem tem que levar a transformação é nós mesmos, porque a gente está na tecnologia. Quando a gente olha para dentro, né, de casa, ali, vamos agora fazer uma transformação ali na área comercial. Não usamos mais nada paralelo, é tudo dentro do Cigan e no BI. A gente sofre, porque nós somos seres humanos e usuários. Mudança. Ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer. Daí a gente vai lá no cliente, o cliente não vive tecnologia o dia inteiro Não, e ele precisa ainda implementar uma solução, trocar as rodas do carro andando, trabalhar mais para poder daqui a pouco trabalhar menos. A gente precisa ajudar ele na transformação. Ele não sabe o que ele quer. Não. Normalmente é isso, o cliente ele tá com muita informação na cabeça na hora que ele tá trocando de RP. Então a gente tem que direcionar. E os templates padrões, como bem lembrado, a gente precisa entregar para os clientes, estão prontos. Sim. É só sair rodando, porque a base é uma só. Só destacando para quem está assistindo, o que são os templates padrões, né? Como o nosso banco de dados é nosso, o BI é nosso, a gente já conhece o nosso modelo de dados. Então, quando a gente instala o BI no cliente, já vai com um monte de dashboards padrões. Sem contar que pode fazer downloads, porque volta e meia a Cigan está liberando novos, e o cliente pode fazer novos. Então, o cliente ele pode usar o BI sem precisar de uma hora de serviço. E uma coisa também importante, ele pode inclusive usar os templates padrões para transformar aquele template num template para ele. Então ele não precisa começar do zero. Porque a gente já passou algum tempo em cima daqueles templates, porque quando você pagar receber fluxo de caixa, é tudo meio padrão, né? Tipo, é padrão. Então, esses que estão lá. Agora eu tenho que colocar um detalhe do meu negócio, eu quero enxergar o dado de uma outra forma, eu prefiro olhar um gráfico desse jeito, a gente consegue mudar aquele que já existe, porque é muito mais rápido dele receber a informação. Já aconteceu de um cliente meu falar, olha, mas cara, aqui eles não pegam, não usam. Faz o seguinte, qual que tu acha que é o gerente de área que é mais assim, ligado à tecnologia, do comercial? Vamos apresentar para ele, vamos mostrar para ele. Botamos lá no comercial. Quando chegou a primeira reunião de gerentes, ele apresentou. Como é que chegou nesse número aí? Não, tem o BI da Cigan. O Cigan tem isso? Tem! Então já disseminou, daqui a pouco já foi produção, já foi compras e já foi muito mais rápido. E pronto, né? Muita coisa pronta. Então não precisa reinventar. E aí talvez a questão que falaste do BI, muitas vezes sendo comparado a um relatório, não tem nada a ver. Né? O relatório ele vai te dar uma visão aprofundada. Só que aí volta a questão da falta de maturidade. Claro, exatamente isso aí. É estático, por isso que eu citei, já escutei mais de uma vez isso aí. E o BI, da maneira como ele está desenhado dentro do Cigan, ele pode ter uma inteligência por detrás que daqui a pouco ele te dispara ações. Se daqui a pouco tu fizer alguma venda que a margem não foi boa, ele vai lá e comunica ao gestor. Exato. Tem as tarefas dentro do BI. Dentro do próprio BI. E o bom do BI também, assim, ele tem aquela questão, eu não preciso estar com ele dentro do meu computador. Não. Eu posso acessar direto no celular, eu posso pegar um link, pego para o gestor, dá uma olhada nesse gráfico aqui, copia aquele link, manda para ele olhar, dou a permissão para ele poder fazer a visualização. E isso é um grande diferencial. Bater foto, né? Eu tenho um cliente que usa o seguinte, todo dia de manhã, ele pega alguns indicadores e bate foto daqueles indicadores e manda um print automático, né? Pro e-mail do diretor. Porque ele quer ver como é um organismo vivo, os indicadores, ele quer ver como começou o dia. Né? E aí depois ele compara como acabou. Daí depois, quando ele tá ali vendo, aí ele compara o começo do dia e começa a comparar o agora. E aí ele vê os percentuais. Então ele quer ver o do dia, daquela hora daquele dia. Não, e aí fazendo um link lá com o nosso propósito, né? O propósito Cigan, impulsionar o sucesso do negócio das pessoas. Semana passada estava em Floripa visitando o Cordeiro, daí eles estavam comentando, né? A gerente de projeto dele, comentando de um cliente que os gestores da empresa não conseguiam tirar férias. Porque eles não tinham essa informação na mão para tomar uma decisão. Então, cara, eles não sabiam o que era férias, né? Foi bem nessas palavras. E aí agora tá todo mundo de férias, um mês viajando. Depois que botou o Cigan, foi a primeira vez que a família viajou junta. A primeira vez que eram todos donos. Eram todos donos, e aí a família, eu sempre viajava um, depois viajava o outro, depois viajava o outro. Tá lá, tá o dashboard aqui. Então foi a primeira vez que a família viajou acompanhando, como é que é? É um escravo do negócio. Antes eu deixava todo mundo preso, porque tem que tomar uma decisão, tem que ser agora. Não, agora eu estou acompanhando como é que está com... E aí, eu tenho uma análise de tendência, posso ver outras coisas que estão acontecendo. Esse mesmo cliente, desculpa de cortar, tem um caso engraçado, e aí falando da nossa importância de forçar a automatização dos clientes, né? E acho que eu já contei essa história aqui em um outro episódio, mas enfim... ele tinha uma rotina de faturamento. Ele é uma indústria de alimentos, de pães. E aí, indústria de pão, o pedido cai todo dia até as 5, hora de corte 5 horas,
começava o faturamento dele em cima daquele pedido para poder entregar no dia de manhã cedinho nas padarias, mercados e por aí vai. Na prática, começava o faturamento às 6 horas da tarde e até às 11 horas da noite, uma equipe de 5 pessoas. Manual. Todo mundo. Manual. Para poder, depois de faturar, depois de fazer todo o processo de logística, aí começa a fazer o processo, aí fazer a separação logística, para depois fazer a carga, para até 2 da manhã carregar, para daí às 4, 5 da manhã o caminhão sair. E aí foi difícil, porque quando a gente começou a colocar o Cigan lá, o cliente não queria mudar esse processo. Mas falou, mas por que fazer manual? A gente pode fazer isso numa rotina. Não, tem que ser. A gente comprou uma briga junto com o diretor da empresa, e falou, cara, vai fazer assim, cara, se não funcionar, a culpa é de vocês. Eu vou cancelar o Cigan. Bora? Se não funcionar, a gente coisa. No final das contas, o que a gente fez? Automatizou o processo, mudou esse processo. A rotina foi... Botamos a rotina de faturamento automatizada. Que é uma das rotinas do Cigan. Resumo da ópera. Em uma semana, o faturamento acabava às 7 horas da tarde e depois ele reduziu o setor para 2 pessoas. Aquelas pessoas a mais, ele não demitiu. Ele remodelou ela em outras funções dentro da empresa. Agora, acaba às 7 horas o faturamento, começa às 5, acaba às 7. Isso que eles ainda tem coisas a ser ajustadas, porque poderia acabar às 5, acabar às 5 e 10, dependendo do que fosse feito. Sim, porque é rapidíssimo. Exato, e aí tem setor de logística que estão arrumando lá a casa ainda, outras coisas. Romanesa. Exato, que tá tudo interligado, mas vamos em partes. Vão liberando aos poucos. Começa às 5, acaba às 7 com 2 pessoas. E isso é a transformação digital do negócio. Né? É isso aí. E tivemos que comprar briga, a gente teve que comprar uma briga com o cliente. Comprar uma briga de falar, ó, vai dar certo, vamos apostar. Se der errado, a gente vai cancelar. Bora que a gente confia. É ser o agente. É a gente poder ajudar e mostrar que é possível. Porque às vezes o cliente não sabe, entendeu? Ele não viveu aquilo, então ele não tem experiência para trocar. E a gente já fez isso em outros clientes, então a gente sabe que o modelo replicado é a melhor solução, né? Acho que ainda voltando só um pouquinho mais pro BI ali, né? Um diferencial da Cigan é entregar o BI no Inova. E os nossos concorrentes ou o mercado, né? Ele se comporta assim, o BI tem que estar tudo funcionando e perfeito para colocar um BI. E o BI da Cigan não. É o contrário. A gente pode colocar... a partir da primeira nota emitida, vamos dizer assim, eu já posso ter BI. Porque o dado está ali. Até então, para assim, apurar se está sendo certo o que está sendo feito. Exatamente. A gente tem painéis de controle, como o da contabilidade, que o Roberto comentou antes, mas a gente tem painel do custeio integrado, né? A gente tem painel de validações de dados de gestão, que é muito legal e que o BI permite, e ele não é mais caro ou mais barato, ele tá junto com a solução. Sim. Então, assim, ele não é menos importante do que um BI que tu compra e paga um monte. Exato. Ele é tão importante porque ele tá enraizado no RP. E esse é o grande diferencial também da Cigan. O BI, ele entrega hiperautomação, a gente manda mensagem pro celular do gestor. Automático. Automática. O sistema avalia, ele não precisa. o vendedor pode receber um WhatsApp de manhã cedo falando, cara, tu tá devendo a tua meta. Puxando a orelha, pode levar onde é que ele tá devendo. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque isso também, comunicação fluida, ela é um diferencial enorme hoje. A gente tem muito e-mail. A gente recebe 3 mil e-mails por dia, é um negócio doido. É muita informação. É muita informação. A gente tem que ter eu qualifico pessoas para estar, vamos dizer, up to date. Tu falou em automatização. Eu sei que tu ia fazer uma pergunta, você vai comentar do e-mail. Junta 4 vendedores falando. Ninguém para, não. O Cigan também envia os e-mails direto via ferramenta, de forma automática. Via BI. Via BI, via CRM, via outras rotinas, via financeiro. A gente e o BI também agora tá mandando também pelo WhatsApp, que todo mundo usa. E a gente consegue ter uma informação mais rápida, por causa da muita informação. Não precisa sair do RP, ir pro e-mail, escrever e mandar. Manda direto via Manda direto por ali e o trabalho é um só. Exato. Não precisa ficar fazendo na mão, né? Mas isso que a Josi falou, né, de BI ser uma prioridade, não é um negócio que, vamos deixar pra frente e tal. A gente teve um bate-papo aqui, um podcast que já deve estar disponível. O gestor falando que 90% do tempo dele com Cigan é controladoria e BI. E é isso mesmo, o gestor tem que estar preocupado com isso. Atingimos o nosso objetivo. É uma prioridade ou não é? Claro que é. Sim. É o que o gestor no dia a dia vai olhar para tomar decisão. Mas o problema que talvez é que o BI, ele talvez vem do antigo conceito lá, do Data Warehouse, onde é que tu tinha que ter uma massa de dados expressiva para depois... Quase um Big Data. Mas o Data Warehouse nada mais que o Big Data, né? O nosso BI, inclusive, tem um Data Warehouse que te permite fazer a ideia do Big Data, buscar informações de vários lugares, e ele cruza e te entrega, né?
Mas eu acho que é isso aí muito. É aquele conceito mais antigo de tu ter que ter muito dados para te validar para depois usar. Não. Já sai usando. Já sai usando. E eu não preciso nem ter o Data Warehouse instalado. Eu posso usar o BI quente, como se chama, no próprio Cigan, né? Fazendo as conexões devidas. Eu acho que é espetacular na ferramenta. Sim. Acho que o resumo da ópera é: quem não tem um RP e quem não buscar um RP com hiperautomação e low-code é louco. Acho que é um bom resumo da ópera. Eu diria que ele está colocando dinheiro fora. É isso aí. Tá fadado a... Tá pondo o negócio em risco. No Cigan ele está investindo, né? Então, fazendo uma analogia, invista, né? De forma certa. Não falsos investimentos que vai te dar retornos depois contrários do que se espera, né? É um desafio. Eu acho que o recado está dado, né? A gente precisa hiperautomatizar os processos. A gente precisa pensar quem vai ser o nosso parceiro. Se ele consegue me entregar cada vez mais coisas. O mercado é dinâmico, as empresas são vivas. Hoje a gente está falando em chat GPT. Amanhã pode surgir uma outra coisa. Que já muda. E eu preciso colocar o meu parceiro de tecnologia à frente disso, porque assim eu vou inovar. E é inovando que eu cresço. Porque fazendo igual os outros vai ficar tudo igual. Então, assim, é isso que a gente tem que buscar no mercado. A Cigan está à disposição, né, para a gente poder falar cada vez mais da nossa solução. Os podcasts mesmo, a gente falou várias vezes, teve convidados de clientes. Hoje nós somos da casa, né? Mas a Cigan, a gente tem muita coisa para oferecer para o mercado, muito se orgulhar da solução que a gente criou até agora. E a gente está disponível aí para fazer cada vez mais. Com mais hiperautomação, levando transformação para os nossos clientes, que é o que a gente busca fazer. E eu acho que a gente está no nosso propósito, né? De impulsionar o sucesso dos negócios das pessoas. Eu comento sempre nas reuniões que falava o seguinte, antigamente falava-se que ações iguais geram resultados iguais, né? Hoje em dia não. Hoje em dia ações iguais geram resultados piores do que gerava antes. Tem que fazer ações diferentes para fazer resultados melhores, porque se fizer igual é pior do que era antes. É muito dinâmico, né? Acho que o recado que fica, né? Se você... o gestor quer se destacar, quer se diferenciar no mercado, tem que ter parceiros que são pioneiros, né? Que estão ali buscando desenvolver ferramenta, né? Antecipando tendências. Tem que se preocupar. E acho que a gente deu aí uns 7, 8, sei lá quantos exemplos que a gente deu de que realmente a Cigan é pioneira em lançar soluções novas para o mercado. Então, fica o recado para todo mundo que ainda não conhece, não deixe de conhecer o RP Cigan. Isso aí. Roberto, obrigado por conhecer a gente. Meu amigo. Valeu, Joãozinho. Obrigadão. Joãozinho. Abraço. Valeu. Até mais.